Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro, né? Ontem nós tivemos aí uma live ao vivo pelo Facebook, Instagram, né? Aí nas redes sociais do Núcleo de Empregabilidade, né? Das faculdades da indústria e devido aí ao sucesso que foi e né, muitas perguntas, muitas dúvidas ainda que serão digamos assim, dificilmente a gente vai conseguir em uma hora sanar todas aí as dúvidas. Eu e o Cleverson, né, que foi o nosso convidado aí dessa live, resolvemos aí fazer um vídeo, iremos disponibilizar para vocês aí, com todas as questões relativas aí a empreendedorismo e empregabilidade. Nós falamos aí um pouquinho dos desafios, né? E principalmente aí o profissional do futuro, e é o que a gente vai gravar aí para vocês. Então, um pouquinho sobre o núcleo de empregabilidade da Faculdade da Indústria, né? Ele é um núcleo onde presta um serviço social para toda a comunidade, principalmente para a comunidade de São José dos Pinhais, comunidade interna dos alunos de graduação, pós-graduação, mas também, né, para a comunidade em geral, apoiando em simulação de entrevistas, como participar de uma dinâmica em grupo, como formatar seu currículo, né, como melhorar seu currículo sempre em prol aí da empregabilidade, que é um tema, né, atual aí, digamos assim, mais falado agora no momento junto com a economia e que com certeza terá um impacto muito grande aí na nossa sociedade. Né? Então, quero aí apresentar para vocês o Cleverson, né? O Cleverson, um grande amigo, né, um grande colega de muitos projetos aí, né? Temos aí muita sinergia, um trabalho conjunto que com certeza ainda colheremos muitos frutos. Muito obrigado, Cleverson, né, por estar novamente aqui com a gente, né? O Cleverson que é graduado em telecomunicações, administração de empresas, é empresário, né, tem duas empresas, uma delas uma startup, né, Alex Solutions, startup aí na área de RH, que disponibiliza uma plataforma, né, de avaliação online que identifica quanto o modelo mental, né, o mindset, se ele está alinhado aí com as demandas e desafios da economia exponencial. Também tem uma empresa de desenvolvimento de softwares, né, no segmento de tecnologia de informação e comunicação, e também o Cleverson é fundador e líder do Grupo Inspire. O que é o Grupo Inspire? É um projeto social sem fins lucrativos, voltado a realizar palestras instrucionais e também motivacionais, que tem um propósito muito bacana, né, que é ajudar aí as pessoas no seu processo de autoconhecimento, empoderamento e no alcance de uma vida de inovação e também de alta performance. Obrigado, Cleverson, por estar novamente Obrigado. aqui com a gente, né, e aceitar esse desafio, né, que não vai ser fácil hoje, você falar dois temas que estão em alta, né, você falar um pouquinho sobre é, empregabilidade, né, que já tivemos aí um número muito grande de desempregos aqui no Brasil, provavelmente esse número vai aumentar ou já está aumentando, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre, né, quais as habilidades esperadas aí pelo mercado quanto aos profissionais e empreendedores do futuro. Obrigado, Cleverson. Beleza, obrigadão você novamente pelo convite, né? Foi muito legal a live de ontem. Pena que travou, e aí, como sendo da área de tecnologia, posso dizer que trabalhar home office não é tão fácil assim. Quem sabe faz ao vivo. Infelizmente, É está isso aí. todos os nossos vizinhos aí usando a internet. Falta banda para nós e acaba que dá essas travadas. Mas, enfim, vamos gravar agora offline e publicar esse vídeo aqui no YouTube para que o pessoal tenha todos os insights que a gente falou ontem, né? Já até demos umas melhoradas aí ainda para carregar ainda mais aí de conhecimento o público, tá ok? Vamos lá. É isso aí. Então, respondendo essa primeira pergunta aí, Cleverson, quais são essas habilidades esperadas aí pelo mercado? Beleza. Bom, antes de falar das habilidades esperadas pelo mercado, é interessante a gente entender o seguinte, né? O profissional do futuro. Vamos definir o que é futuro. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. O futuro, na verdade, para ser bem franco, ele não existe. O futuro, eu gosto de dizer que ele é só o reflexo daquilo que nós tomamos de decisão hoje. Então, se nós tomamos boas decisões hoje, você vai ter um futuro bom, um futuro de sucesso. Se você tiver
as piores escolhas nos dias de hoje, ou deixar de fazer alguma coisa hoje, o seu futuro ele pode ser desastroso, né? Imagine, por exemplo, na área de empregabilidade, você almeja tanto trabalhar com o mercado internacional. Então, se você não escolher hoje fazer um curso de línguas, inevitavelmente no futuro você vai perder a vaga, que a exigência será um curso de línguas, né? Então, as suas escolhas hoje é que realmente define o que é o futuro, né? Nós estamos vivendo aí o que nós chamamos de quarta revolução industrial, a era cognitiva, a chamada indústria 4.0. Então, nós estamos falando de robôs autônomos, simulações, integrações de sistemas, internet das coisas, big data, impressão 3D, como inclusive tem impressoras 3D aí na Faculdade das Indústrias, né? E muitas pessoas imaginam, puxa, esse futuro ele está muito distante. Não, na verdade, esse futuro ele é hoje, né? Nós falamos sobre inteligência artificial e não está muito longe daqui, como, por exemplo, no Hospital Mãe de Deus, o Hospital do Câncer Mãe de Deus, que fica em Porto Alegre, aonde já se aplica inteligência artificial. O Watson, o IBM Watson já é utilizado na área de oncologia. Também tem aqui uma reportagem que fala sobre os robôs jornalistas que transformam dados em textos. Ou seja, a era do robô já chegou e o robô está substituindo as pessoas. Tudo aquilo que é exercício repetitivo, tudo aquilo que é uma execução de funções repetitivas, né? Isso pode ser digitalizado, isso pode ser automatizado, esse processo, né? E aí o robô ele tende a substituir o humano. Uma das coisas que eu falo também nessa área de mercado é que nós estamos vivendo a economia exponencial. Só para a pessoa poder entender um pouquinho o que é essa economia exponencial, é quando aparece, por exemplo, uma empresa tipo a Uber e ela mata os dinossauros, as famosas radiotáxis, né? Nasce um Airbnb e no outro dia já morrem as imobiliárias. Não que vai ser extinta por completo, mas essas empresas vão ter que se readaptar ou ainda vão ser extintas realmente, né? Sim. Então, essa problemática do mercado ela é avassaladora. Hoje, ela é muito exponencial, né? Nasce uma nova empresa, uma startup, e ela pode acabar com empresas antigas, tá ok? E você acha, Cleverson, falando um pouquinho, já entrando mesmo no empreendedorismo, né? O empreendedorismo onde ele, no Brasil, foi lá na década de 90, né? Onde as tecnologias começaram a aparecer, onde deu também a própria economia estava numa instabilidade muito grande, alta de juros, enfim, e o desemprego foi muito grande. E aí as pessoas precisaram elas mesmas se reinventar, né? E aí que apareceram vários profissionais que saíram do mercado de trabalho e passaram a empreender, abrir sua própria empresa, trabalhando de uma forma autônoma, muitas vezes, né? Ali surgiu o próprio empreendedorismo. Você acha que a gente vai viver e está vivendo algo parecido, né? Onde, como você falou, né? Os profissionais vão precisar se reinventar. Você acha que a gente está vivendo uma era parecida com o que a gente já viveu no passado? Sim, sim. Na verdade, até eu estava ouvindo um vídeo hoje de manhã de um preletor que ele estava fazendo analogia do que nós estamos vivendo hoje com o que aconteceu há milhões de anos atrás com a Arca de Noé, né? Onde houve o famoso grande dilúvio e aí a arca ela terminou lá no morro, lá em cima no Morro Ararat. Isso ele fez uma analogia do seguinte, considerando que essa história seja verdadeira, né? Não estou aqui para discutir questões religiosas, mas enfim, ele falou o seguinte, que você sai de uma posição embaixo e quando você termina esse novo ciclo, você sobe um degrau. E as pessoas vão precisar fazer isso. Essa crise que nós estamos vivendo, ela não vai nos permitir viver no mesmo mundo de antes da crise. Então, é uma transformação por completa. E os profissionais vão precisar se reinventar. Na verdade, eles já se reinventavam antes, né? Se a gente for olhar um pouco atrás, tem o famoso caso da Netflix versus Blockbuster, né? Onde alguns jovens foram até a Blockbuster e disseram assim, olha, quer me comprar? Tô facinho. E o dono da Blockbuster falou, não quero comprar, não tem interesse. Esse negócio de vídeo pela internet não vai existir, não vai para frente. Bom, tempos depois, o que eles fizeram? Eles voltaram a conversa com a Blockbuster
e falaram o seguinte, olha, quer fazer uma parceria com a gente? Opa, parceria quer dizer que eles já estavam melhorando. E o dono da Uhum. Blockbuster falou, não, não tem interesse de parceria. Né? Bom, na terceira investida, a conversa foi, eu vou te comprar. Então, a Netflix assumiu a posição, Blockbuster hoje já não existe, essa economia exponencial. Então, você vê jovens se destacando. Né? Há outros casos também, como Tesla versus Ford. A Tesla, o que ela produz em um ano, a Ford tem capacidade de produzir em uma semana. Só que as pessoas hoje querem comprar um app e que junto vem um carro. Bom, isso eu falei atrás, a sua pergunta é de hoje para frente. Se isso já aconteceu, de agora em diante vai ser maior ainda. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo o que se chama de crise, Covid-19, onde eu diria, isso é um pequenos vírus. Né? Eu, inclusive, Uhum. tá rodando aí nas mídias sociais um vídeo do dono da van, né? Muito interessante, ele fez uma analogia do tamanho da Itália com o tamanho, se não me falha a memória, foi do Maranhão, as proporções de pessoas, e ele diz o seguinte, os governantes podem estar quebrando o Brasil. Então, pequenas datas, uma semana, 2 semanas, que algumas pessoas estão considerando de férias, na verdade, ela está sendo avassaladora para a nossa economia. Então, fatalmente, nós teremos muitos desempregos daqui para frente, né? Infelizmente, muitas pequenas empresas tendem a quebrar, aquelas empresas que a pessoa vende o almoço para comer na janta, né? Essas não têm caixa para suportar 1, 2 dias. Quem dirá 1, 2 semanas, pior ainda, 1 mês, 2 meses, entende? Então, muitas pessoas vão acabar ficar disponíveis no mercado. E aí, eu vou procurar emprego aonde, sendo que essa crise vai ser para todas as empresas? Então, o profissional que conseguir se segurar, ele vai ter que se diferenciar, se reinventar, mudar o seu modelo mental para ajudar a empresa. E aquele que ficar na pista, ele vai ter que se reinventar como empresário, como um empreendedor, e ele precisa achar uma necessidade do mercado rapidamente para que ele possa atender e sobreviver. Excelente, Cleverson. Muito, muito boa. Mas indo diretamente assim para a pergunta, né? Então, como que a gente pode descrever agora, né? Quais são as habilidades mesmo? Que habilidades essa pessoa vai ter? Quem sabe para manter aí a sua empregabilidade, né? Quem sabe para buscar um novo emprego, ou enfim, né? Os profissionais e empreendedores do futuro, quais são essas habilidades diretamente mesmo? Legal. Me permita usar um slide aqui, então? Bom, então na área de RH, existem duas palavrinhas aí que a turma de RH gosta de falar bastante: hard skills e soft skills. Vamos traduzir elas, né, para ficar mais fácil. Sim. Hard skills é tudo aquilo que nós colocamos no currículo, são as nossas aptidões técnicas, certificações, qualificações, como você narrou, por exemplo, o meu currículo, dizendo que eu era formado em telecomunicações, que eu tenho Uhum. formação em administração de empresas, né? Então, essas são as minhas aptidões técnicas, minhas certificações, minhas qualificações. São itens que são facilmente quantificáveis. Você consegue colocar num papel. Soft skills é uma coisa que você não coloca no currículo, né? São aptidões, por exemplo, mentais e emocionais e sociais. E elas Uhum. são facilmente qualificáveis. Como, por exemplo, quando eu entendo o seguinte, numa crise existem pessoas que choram e que vendem lenços. Eu, Cleverson, decidi para a minha vida, depois que eu ouvi essa frase, que em toda crise eu venderia lenço. Então, eu procuro trabalhar minha mentalidade, minhas aptidões mentais, para que eu seja uma pessoa alegre, feliz, não foque no lado ruim da vida, mas que eu foque sempre no lado bom, em busca dessa questão de estar do lado de quem está vendendo lenços, entende? Então é como você se posiciona. Se você entender um pouquinho mais o mercado, você vai entender o seguinte: nós estamos na era do robô inteligente, né? E a era do robô inteligente precisa ser a era do humano com vocação e propósito. Tem uma frase que eu adoro, ela norteia a minha vida, é de Aristóteles, diz assim: onde as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação. Por isso que, fora ser um empresário da área de tecnologia, onde o meu propósito, a minha vocação é ajudar os meus clientes, veja, é diferente. Eu não quero simplesmente vender e ganhar dinheiro dos meus clientes. Eu quero ajudar os meus clientes. Também temos a Lex, que é uma plataforma para poder ajudar as pessoas a entender se o seu modelo mental está alinhado com os propósitos do profissional do futuro. E se não estiver, adianta só ter o resultado? Não, não. Nós queremos dar dicas de como você melhora.
Agora, não adianta também eu só ganhar dinheiro nessa vida. Existem pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras de pagar um treinamento avançado. Então, com todo o know-how da Enterness, com todo o know-how da Lex, nós montamos um grupo chamado Grupo Inspire, que é sem fins lucrativos, depois de falar um pouquinho mais dele, mas é para capacitar as pessoas realmente. Então, você precisa ter um senso de propósito. E aí sim, quando você une esses entendimentos, nós começamos a falar sobre as habilidades do profissional do futuro. Primeira coisa, você vai precisar ter agilidade e adaptabilidade, né? Adaptabilidade, então, nem se fala agora para esse novo momento que nós vamos viver, né? Sabe, identificar soluções transdisciplinares. O que é soluções transdisciplinares? De uma forma bem prática, né? Seu time de futebol perde no domingo. Na segunda-feira é o pior dia do seu trabalho. E aí você vai trabalhar desanimado frente a uma terça, quarta, quinta, sexta-feira. Isso não pode acontecer mais. Você precisa ser transdisciplinar. Não é porque o seu colega torce para o Curitiba e você torce para o Flamengo, e aí o Flamengo perdeu do Curitiba, pronto, você já não consegue mais trabalhar com essa pessoa. Essas barreiras precisam ser quebradas. Você tem que ter agilidade em todos os processos e se adaptar para ser o mais rápido possível. Tenha criatividade. Se adapte às disrupções tecnológicas. A tecnologia veio, o robô inteligente veio, ele vai substituir muitas coisas que são atividades repetitivas, né, das pessoas. Então, o robô vai assumir. Mas aonde tem um papel que o robô não consegue assumir? Você precisa ter criatividade de descobrir isso realmente para você poder inovar, se diferenciar perante sua empresa. Comunicação, essa aqui eu classifico assim que é uma das principais até, né? Você precisa ter mais colaboração e menos competição, né? Como que você tem se comunicado com as pessoas? O problema gravíssimo nosso, a nossa geração, é que nós somos a geração do Atari, né? Olhando aqui até conseguir trazer aqui em mãos aqui o famoso, quem conhece joystick sabe do que eu estou falando, né? Então, quem é dessa geração que jogava videogame com isso aqui, que somos nós, né? Nós somos a geração da competição. Por quê? Porque primeiro é um jogo linear. Então você passava a fase 1, ia para a fase 2, morria na fase 2, voltava para a fase 1. Aí repetia tudo de novo que você já tinha decorado, fase 2, fase 3, morria, você voltava de novo. E quando você descobria um macete, você ia lá e pegava uma toalhinha e escondia o controle para o teu amigo não ver como que você fez aquilo. Então você se destacava por isso. E agora a nova geração, a geração que está aí já até os seus 20 anos de idade, essa turma usa esse controle aqui. Ou seja, nós estamos falando de Xbox, PlayStation, nós estamos falando de Minecraft, nós estamos falando de Fortnite, né? Minecraft, eu falava para meus filhos, que jogo mais tosco, esse negócio quadradinho, pixelado. Só que a diferença entre Minecraft e o Atari, por exemplo, é que nós competíamos. Passávamos fase. O mundo deles, eles colaboram, eles constroem mundos. Então, meu filho, que agora está em férias obrigatórias pela escola, o cara está jogando com um amigo aqui do lado de casa, está jogando com um amigo de Curitiba, com um de São Paulo, um primo de São Paulo e um amigo dos Estados Unidos. Cara, você joga com todo mundo, você aprende inglês jogando videogame, enquanto nós tínhamos que ir para a escola para aprender inglês, eles estão aprendendo jogando videogame. Então aí você começa a perceber que realmente há uma grande diferença entre nós e a nova geração. Então nós precisamos de mais colaboração e menos competição. Criar realmente ecossistemas de colaboração com o time, né? E isso vai ser exigido bastante na volta ao trabalho. Fazer gestão de projetos e resultados, né? Precisamos trabalhar com equipes multidisciplinares. Você não precisa ter pessoas que tenham as mesmas habilidades, os mesmos conhecimentos. Você precisa ter pessoas que tenham conhecimentos e habilidades diferentes e soft skills, sim, aquela de sangue nos olhos, né, garra, amor, paixão para poder ajudar o seu patrão ou ajudar a sua empresa a ir para frente. E a última de todas aqui, que eu classifico como sendo a principal, inteligência emocional. Estamos numa boa hora de desenvolver para valer resiliência. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Muitas pessoas estão com medo das coisas que vão acontecer, estão com medo do coronavírus. Tem cidades que nem sequer têm casos do coronavírus e o pior vírus já entrou na casa das pessoas, que é o medo, aquilo que vai
devastar realmente as pessoas, né? Porque você acaba travando aqui na mente e não evoluindo. Então, nós precisamos Sim. desenvolver a inteligência emocional e principalmente a hora que a gente for voltar dessa crise aí para poder ajudar os nossos patrões, as nossas empresas. E você acha, Cleverson, olhando para esse perfil, essas habilidades, hoje, as pessoas estão preparadas para trabalhar sob pressão? Eu acho que mais do que nunca, né? É, a gente sabe, assim, muitas pessoas hoje, e é comum, né? As pessoas com muito estresse, algumas com depressão, e acho que agora, mais que nunca, o trabalho sob pressão vai vir muito forte. As pessoas estão preparadas, né? Essa inteligência emocional está ligada a se adaptar a novos ambientes, né? Se adaptar a novas realidades, né? Você acha que isso pode ser um fator que vai influenciar e até diferenciar muitos profissionais, né? Se adaptar ao trabalho sob pressão? Sim, veja, vai ser fundamental, né? Se quem hoje usa a desculpa, eu não sei trabalhar sob pressão, eu te diria, então, inevitavelmente agora você vai ver o mercado te rejeitar. Porque a pressão, quanto mais tempo nós passarmos dentro das nossas residências e não voltarmos ao mercado de trabalho, as empresas vão começar a definhar. Elas podem entrar em colapso, né? E dependendo da projeção dessa parada, já se fala que o mercado pode entrar em depressão, ou seja, aquelas filas de fome intermináveis, né? Aumento de criminalidade, uma série de coisas. Então, para que isso não chegue, nós precisaremos sim saber trabalhar sob pressão, mas acima de tudo, nós precisamos vencer o medo, né? O medo ele é o causador disso daí, né? Frente ao medo, geralmente as pessoas tendem a ter três tipos de ações: ou você parte para a luta realmente, ou você foge, ou você se paralisa. E, infelizmente, as pessoas acabam paralisando e não sabem nem trabalhar sob pressão. E as empresas já estão vivendo sob pressão, né? O empregador, ele já está sob pressão de ver as contas que não param de chegar, que não deixam de vencer. O governo está dizendo que ele vai empurrar o imposto para frente. Ele não disse que ele vai abonar o Isso imposto, mesmo. né? Então, quer dizer, pensa na pressão que já está lá na mente do empregador. E ele está bolando as estratégias de como crescer, como faturar mais, muito embora o seu faturamento vai cair, mas como que ele vai conseguir faturar e como que ele vai pagar as despesas. Então, o que pode acontecer nas empresas? Você trabalhava num setor onde tinham 5 pessoas, talvez você vai voltar e só 3 vão ficar. E você vai ter que absorver as funções das outras 2. Ou pior ainda, talvez num setor de 5 pessoas só fiquem 2. Aí você distribui 3 funções para 2. Isso vai gerar pressão, volume de tarefas e ainda a pressão de você ter que entregar com as mesmas qualidades. Então você precisa realmente desenvolver resiliência, que é o que é a tua habilidade de você se reconstruir sempre, todo dia, e entender que isso vai passar, né? Ele vai passar, uma hora tudo volta ao normal, mas é a hora realmente de você se diferenciar frente ao mercado. Excelente, Cleverson. Então, aí para nossa segunda pergunta, né? Muito bacana esse bate-papo, acho que é um aprendizado muito grande, mas em meio a essa atual crise aí do Covid-19, né? Como nos prepararmos para as demandas do mercado? Perfeito. É, Usando o termo da própria pergunta, né? Crise, né? Vamos definir o que é crise. Dentro da crise, eu te diria o seguinte, né? A palavra crise, se você fizer um cálculo matemático, crise menos a palavrinha S, né? A letrinha S, vai sobrar CRI. Então eu vejo que a grande diferença é que você precisa transformar crise, tira o S, fica CRI. Você vai criar coisas novas. Isso é mindset, mudança de mentalidade. Você precisa fazer a famosa metanoia, né? Transformação da sua mente. Saiba que em toda crise existem pessoas que choram, mas também existe aquelas que vendem lenço. E você precisa aniquilar o medo, tirar o medo da sua vida, ou seja, trabalha com inteligência emocional e você realmente foque no que você quer. Ou seja, eu vou me posicionar, eu vou vender lenço realmente, né? E aí, algo que as pessoas diziam, eu não tenho tempo, né? Dizem que a moeda mais cara do mundo é o tempo. Bom, agora acho que todo mundo tem tempo de sobra. Então chegou a hora de você estudar,
se capacitar. Algumas cidades já estão há 2 semanas parado, como é o caso de Santa Catarina. Aqui em Curitiba, nós estamos aí na primeira semana, literalmente, parada, né? Em casa, em quarentena. Eu pergunto, quantos livros você já leu? Né? O que você já estudou, fora ficar vendo dos memes, né? Eu gosto também de ver. Ontem à noite estava assistindo alguns memes com a minha esposa. Eu racho o bico de rir, né? Não tem, até teve um lá da zebrinha. Quem conhece essa zebrinha? Você está no grupo de risco. Era a zebrinha lá do antigo Fantástico, se não me falha a memória, né? Sim, do Mas e futebol. aí, o que você está gastando o seu tempo investindo em capacitação, treinamentos, curso à distância? Isso já existe, ninguém está inventando por causa da crise. Já existe curso de línguas, né? Como que você está Live, desenvolvendo? E isso, assistindo lives, puxa, isso aí. melhor do que isso não tem, é preparação. Como que você está desenvolvendo seu relacionamento familiar? Você não tinha talvez tempo com seus filhos. Como que você está preparando seus filhos frente ao futuro? Você está deixando seus filhos ver você criticar as situações, falar mal do governo, falar mal da sua empresa de repente, ou você está estimulando que ele seja realmente um empreendedor do futuro, de sucesso e tudo mais? Um exemplo bem prático que eu vou dar sobre soft skills para esse momento de crise. Eu sou empresário, então minha cabeça hoje está em como eu vou pagar as minhas contas, como eu vou pagar os salários dos funcionários e como eu vou me manter no próximo tempo. Ao longo dessa última semana, a primeira semana de quarentena, uma das coisas que eu mais fiz foi atender clientes, né? E atendendo quem? Gestores da área financeira, diretores das empresas, aonde os pedidos eram, olha, gostaria de pausar o contrato, pausar, não quero te pagar pelos próximos 3 meses, né? Eu quero desconto de 50%, quero desconto de 80%, eu quero cancelar contrato. Então, veja, essas foram as coisas que eu mais tive que trabalhar sob pressão e fazer gestão desses projetos. E como eu falei de vocação, eu cheguei para os clientes e falei, olha, eu quero te ajudar a passar por esse processo. Então, esse foi o meu posicionamento como empresário. Agora, o funcionário, como que ele pode se posicionar? Então, o funcionário, eu te diria o seguinte, amigo, o seu patrão, ele está lá na empresa, está na casa dele estudando, vendo finanças, e talvez ele já chegou numa planilhinha de analisar quem ele vai demitir. Daquelas 5 pessoas, ele precisa saber quem são os 3 que ele vai mandar embora. Qual é a forma que normalmente os empresários fazem avaliação? Hard skills. Ele vai pegar e vai fazer todo o apontamento de qualificações técnicas que cada um sabe fazer. Isso é fácil dele comparar. Esse sabe Excel, esse sabe Word, esse sabe PowerPoint, esse sabe isso, sabe aquilo. Agora, o problema é quando ele chegar na avaliação das soft skills. Ele só pode saber como avaliar soft skills por aquilo que ele lembra do seu convívio. Agora, pensa que nesse momento que ele está fazendo essa avaliação, você passa a mão no seu telefone, né? Seja o telefone, seja o WhatsApp, não vai por escrita, vai por áudio, porque áudio transmite sentimento, né? E você fala, chefe, estou aqui, imagino o que o senhor está passando agora e imagino ainda mais o que você vai passar daqui para frente. Então, eu quero dizer o seguinte, conta comigo, eu estou com sangue nos olhos, eu estou estudando, eu estou me preparando. Sabe aquele curso assim, esse assado que eu tinha pedido para você pagar para mim? Não precisa pagar, eu mesmo já comprei, estou estudando aqui offline, estou me capacitando. E quando eu voltar, eu vou estar no barco com o senhor, vou ajudar a tirar água e a gente não vai afundar. Essa empresa, a nossa empresa, veja, você assume que a empresa é tua. Amigo, entre você que fez isso, o seu colega que está em casa curtindo Netflix, comendo pipoca e só brincando em churrasco, né? Quem você acha que o seu empregador vai escolher? Então, esse é um posicionamento que eu diria, algumas dicas que eu diria para você fazer nesse momento de crise. Excelente. Ótimo, né, Cleverson? Bela explanação aí. E a pessoa, como você falou, né? De repente, de 5 pessoas em uma área, se for uma empresa menor, pode ser aquela pessoa que ela não especificamente faça ou desenvolva apenas uma atividade. As pessoas vão precisar ser multidisciplinares, vão precisar aprender ou reaprender, enfim, né? De 5 pessoas, se ficarão 2 ou 3, provavelmente essas pessoas irão assumir atividades das demais, né? Como que ela vai ter que se desenvolver novas habilidades, né, para ser multidisciplinar? As pessoas hoje têm facilidade em trabalhar em grupos multidisciplinares. Nós, por exemplo, nós estimulamos nossos alunos para que eles trabalhem em grupo,
para que eles trabalhem com pessoas com perfis diferentes, inclusive comportamentais, né? Não só técnicos, né? Para quando eles chegarem nas empresas, eles encontrarem essa realidade. É a realidade que eles vão encontrar, e principalmente agora no mercado muito mais desafiador. As pessoas estão preparadas? Olha, vai muito de geração. Para ser franco, vai muito de geração. Eu te diria o seguinte, essa geraçãozinha aqui, eles estão preparados, né? A geração Minecraft, ele já se adaptou. O problema maior é se você que está assistindo essa live é dessa geração aqui, da geração da competição. Porque tem uma frase que diz assim, né? Não se ensina nada para quem já sabe tudo. Então, se você não tiver a humildade de entender que nós precisamos aprender com o próximo, eu vou precisar talvez recuar alguma coisa. O governo, inclusive, já fala aí de autorização a você, do empregador, negociar redução de salário. Veja, não é corte de salário, é um fôlego para o empresário poder sobreviver e te manter no longo prazo. Agora, se você se posicionar à frente assim, não, eu quero meu salário ponto final, né? Aí você já entrou em competição, você não é nem colaborativo com o seu próprio patrão, aquele que está lutando para poder pagar o seu salário. Aí você tem os seus colegas, né? E um problema seríssimo que nós temos, né? Nós temos, é que nós pensamos muito em subir. E a gente precisa parar um pouquinho de pensar em subir e começar a se expandir. Ou seja, eu preciso aprender com você, Alessandro, o que você tem de melhor para você poder me ensinar, como você pode me ajudar a construir algo melhor para ajudar a empresa. Então, eu preciso quebrar essas barreiras, não é fácil, né? Realmente, essa é uma habilidade, uma soft skill das mais difíceis de poder trabalhar em conjunto, em equipe, equipes multidisciplinares. O patrão ele vai provavelmente pegar, ele precisa montar um time. Então ele precisa Sim. montar o atacante, que tem habilidades de atacante, ele precisa montar o meio de campo, ele precisa montar o zagueiro e o goleiro. É isso que todo empresário vai fazer, né? Só que, amigo, se o time do outro lado que ele for enfrentar for fraco, tenha certeza que até o zagueiro vai para frente para tentar fazer gol. E o atacante não pode ficar enciumado, porque se lá na frente o atacante, que é o cara do gol, perceber que o zagueiro está preparado para fazer gol, ele precisa passar a bola, entende? Então, é uma questão de mentalidade, é metanoia realmente, a transformação da mente, eu entender que eu vou precisar ajudar o meu amigo me ajuda, isso é difícil, não é qualquer um que faz isso. Eu confesso que levei anos para chegar nesse nível e ainda eu estou me desenvolvendo, sempre estou me desenvolvendo, né? Ótimo, Cleverson. E aí, então, a gente teria como apontar algumas ações muito práticas aí de preparação para o futuro, né, para atingirmos essa metanoia, essa mudança de mindset, enfim, né, como que a gente conseguiria apontar nessas ações práticas? Temos sim. Eu separei aqui um slide aqui com alguns itens aqui de ações práticas para preparação para o futuro, vamos dizer assim. Na verdade, são itens para o hoje, né? Sempre foi, é para a vida, né? Uma delas, tenha metas claras e bem definidas. Eu gosto muito de citar o filme Alice no País das Maravilhas, numa cena onde tem o gato que ele está em cima de uma árvore e tem dois caminhos. E a Alice chega para o gato e fala o seguinte: para onde eu vou? Aí o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela diz: para qualquer lugar. Dele: então tá bom, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você precisa ter metas claras e bem definidas realmente para onde você vai. Se você tem um dinheiro, uma reserva guardada e você é empregado, se você já está pensando em começar um novo negócio, eu te diria: cuidado, cuidado, reflita bem, ouça, né? Ouça conselhos de pessoas do mercado, porque nós vamos entrar numa crise e na crise é difícil, já é difícil se manter, pensa começar um novo negócio. Então, volte para a sua empresa, ajude o seu patrão a decolar e depois você pensa em fazer esse salto. Talvez algumas pessoas tenham uma grande habilidade e já pode fazer, desde que esteja bem preparado. Viu a necessidade do mercado, atenda, mas tenha metas claras do que você vai fazer e bem definidas. E de preferência escreva, não confie na sua mente, né? Faça um quadro, faça o que a gente chama de mural do extraordinário. Você vai lá e pendura todas as suas metas para você ver todo dia e saber o que você tem que correr atrás. Comunicação. Aquilo que eu penso, eu sinto e eu comunico.
Se você só assiste filmes tristes, melancólicos e tudo mais, você vai começar a pensar em coisas melancólicas, tristes, você vai sentir aquela tristeza e você vai comunicar a tristeza. Agora você começa a pensar em coisas alegres, felizes, né? Eu vou voltar, o meu trabalho vai estar lá, as pessoas vão estar lá, eu vou poder ajudar meu patrão, você vai sentir uma alegria. O teu cérebro é uma farmácia que ele vai liberando hormônios e você vai se sentir muito feliz, muito alegre, muito confiante. O que você vai comunicar? Você vai comunicar essa confiança. Então, você precisa trabalhar comunicação, inclusive para sua família, né? Regra 10-90. Regra 10-90 é o seguinte: 10% gaste tempo com aquilo que aconteceu. 90% gaste com o que você vai fazer a partir do momento que aconteceu. Exemplo prático dentro de casa. Seu filho, a mãe fala, né? Não vá comer na sala, mas o filho pega e vai comer na sala e ele derruba o prato de comida no chão. Derrubar o prato de comida no chão é 10%, só que veja, quebrou, tem caco no chão. A criança pode andar e se cortar. Então, amigo, 10% foi a quebra, 90% sai, pega a pazinha, pega a vassoura, pega a luva, limpa, tira aquele caco para não gerar mais problema. Então, assim, nós entramos numa crise. A crise agora é 10%. Você tem que gastar sua energia com os 90%. O que você vai fazer após você voltar da crise? Quando você voltar para o mercado de trabalho. Tenha foco naquilo que você fizer. Não adianta definir metas claras, ter comunicação, regra 10-90, focar no 90. Se você não tiver foco, as pessoas que têm um problema sério de perder o foco, cuidado. Aquilo que você foca, expande. Então, foque certo. Foque naquilo que você realmente precisa fazer, cumpra aquilo, arrisca, execute isso e você vai se dar bem. Fica a dica para os empresários também. Eu, por exemplo, estou em planejamento financeiro da minha empresa, assim como todas as empresas estão, né? Faça o seu planejamento, siga a risca. Lembre-se de uma frase de Steve Jobs. Steve Jobs disse que foco também é não dar atenção para um monte de boas ideias. Há várias boas ideias que você vai precisar negar. Isso também é foco. E por último, tenha gratidão. Agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família, pela família que você tem, agradeça a Deus pelo trabalho que você tem, agradeça a Deus pelo empenho do empresário que sustenta a sua casa, né? Tenha gratidão. Talvez você vai precisar também passar a mão no seu telefone, ligar para o seu patrão e dizer para ele, olha, eu sei o que você está passando e eu queria te dizer que em meio a tudo isso eu sou grato por tudo o que você fez até agora. Eu não sei se eu continuo contigo ou não, em função das decisões que você tem que tomar, e talvez sejam bem difíceis essas decisões, mas eu quero dizer que se eu ficar ou se eu sair, eu vou ser grato pela sua vida. Esta atitude pode, inclusive, salvar o seu emprego, desde que você faça isso de forma verdadeira, genuína. Excelente, Cleverson. Uma colocação, pegando aí um gancho aí nessa questão que você colocou, os próprios empresários, né? A gente vem falando muito também de atitudes dos profissionais, enfim, sobre empregabilidade, mas eu acho que os empresários mais que nunca deverão também inovar, certo? Agora a competitividade vai ser muito grande, né? Enfim, eles precisarão ou meio que teremos aí a obrigação no futuro de melhorar muito a produtividade. Então eles precisam ser inovadores. Né? Um conceito muito falado agora em inovação é o MVP, né? Ou seja, você a oportunidade de testar rápido para, né, ter o menor investimento e se errar, erra rápido, corrige, enfim. Você acha que hoje a inovação, a cultura da inovação está hoje associada com uma das habilidades ou até competência desses profissionais ou empresários, principalmente os micro e pequenos? Sim, com certeza. Na verdade, um problema que o ser humano tem é de achar que sabe tudo. Ele acha que sabe o que o cliente dele precisa, né? Então ele viu uma necessidade, ele quer atender, e ele quer atender do jeito que ele acha que é melhor. Então ele não tem nem a humildade, inclusive, de perguntar para os clientes, fazer pesquisa de mercado, etc. e tal. E aí ele acaba não desenvolvendo isso que você falou, que é uma chave poderosíssima, que é o MVP, né? Por exemplo, na nossa empresa Lex, nós fizemos um MVP. Então, nós tivemos um insight através do nosso sócio, que é o Adeu do Nascimento,
Ele sim é um consultor da área de RH, especialista, ele tem todo o conhecimento desse universo e através da minha empresa Enterness, nós temos o conhecimento tecnológico. E um dia que eu conheci ele numa palestra, eu falei, cara, que legal essa metodologia, tudo. Como é que você faz essa avaliação? Ele falou, cara, no Excel. Eu falei, poxa, se cabe no Excel, eu faço isso virar um sistema. E aí nós nos unimos. Aqui cabe uma dica para o empresário. Talvez você precise unir esforços, né? Unir propósitos, unir vocação, foi o que nós fizemos. E aí nós partimos para o MVP. O que é o MVP? O Adeudo pegou a metodologia dele, nós unimos, eu e o meu sócio da Enterness, unimos a parte de tecnologia, criamos um pré-produto, ou seja, nós sabíamos que aquele não era o produto final e nunca foi a nossa intenção. E nós apresentamos para o mercado, fizemos avaliações com áreas de liderança de grandes empresas a nível Brasil, tá ok? Identificamos melhorias que precisavam fazer, na verdade ainda identificamos e sabemos que temos que melhorar cada vez mais, e aí a gente faz a testagem e rapidamente a gente constrói. Então você precisa fazer isso rapidamente, né? Só para você ter uma ideia, nessa questão de inovações e quando nós falamos em empresa, né? Me permita aqui usar até o exemplo da minha própria empresa, né? Hoje, o que chega de demandas dentro da minha empresa de tecnologia? Plataformas de omnichannel. O que é isso? Eu preciso estar aonde o meu cliente está. Lá atrás, o cliente que se vira em chegar na minha empresa. Amigo, isso acabou. A sua empresa precisa estar no canal que o seu cliente está. Não adianta nada você desenvolver soluções tudo para o Facebook quando as pessoas já estão no Instagram. Então, quer dizer, você precisa saber em qual canal o seu cliente está, você precisa atender eles. As empresas estão buscando cada vez mais e-commerce, ou seja, negociações eletrônicas, robôs fazendo venda, né? Nós falamos aí hoje de bots, robôs inteligentes que conversam com a pessoa de uma forma humana para poder automatizar. Isso quer dizer tirar pessoas do posto de trabalho de vendas, né, de frente de vendas e deixando os equipamentos fazendo a comercialização. E, por último, a terceira demanda que nos exige bastante é a integração de sistemas. Um sistema conversando com o outro, um sistema conversando com o outro. Então, se esses insights aqui já te ajudam, eu te diria o seguinte, olha para a sua empresa, tudo que é processo manual e repetitivo, você precisa automatizar. Não estou dizendo que você tem que automatizar comigo, até porque eu não atendo todas as áreas. Analise o que você tem. Por exemplo, a área de fast food. Como é que você automatiza o processo? Como é que você industrializa algumas coisas, né? Você coloca numa esteira de produção. Você precisa parar e reinventar. Está na hora de você, empresário, também olhar para dentro da sua empresa e ver o que você consegue otimizar. Assim como o profissional precisa olhar para a sua carreira e saber o que otimizar, aonde você vai gastar tempo, o empresário vai fazer a mesma coisa. E entenda como que você pode oferecer coisas para o mercado. Se MVP já era uma coisa boa e fundamental antes, Alessandro, agora eu te diria, agora é indispensável e tem que ser uma avaliação muito rápida para você se ajustar o mais rápido ainda. Excelente. Obrigado, Cleverson. Parabéns aí, ótimas explanações. Com certeza farão a diferença aí na vida de muitos profissionais e empresários também. Deixa para nós aí uma mensagem final aí, a gente já está esgotando o nosso tempo, né? O que você teria aí com uma mensagem final para passar aí para as pessoas que estarão assistindo aí esse bate-papo? Perfeito, perfeito. Bom, primeiro eu agradeço, né, a participação e como considerações finais aqui que eu posso contribuir, eu te diria o seguinte, precisamos parar de pensar em subir e começar a se expandir, não é? Não pense só em agora na sua carreira, na sua profissão, ou seja, eu vou ser o próximo gerente, vou ser o próximo diretor e etc. E tais. Não, pare de pensar só em subir, né? Isso é bom? É bom, mas pare de pensar só nisso. Comece a expandir, como eu ajudo o meu próximo, né? Tem entendimento que no passado nós contratávamos braços e pernas, só isso que a empresa queria. Na atualidade, se contrata cérebro, por isso que tem várias consultorias, né? Você traz a pessoa, você está alugando o cérebro. Só que no futuro vai demandar coração. E agora, eu acho que o futuro é agora realmente. A sua empresa precisa de coração. Você olhar que a empresa que você trabalha ou a empresa que você é dono, faz parte, haja com coração. É seu filho. Você é parte tão responsável de educar ele e fazer ele crescer e ser bem-sucedido. Entenda também que sucesso sem conteúdo chega rápido, depende da sorte e dura muito pouco, né? É os casos, às vezes, de alguns youtubers. Agora, sucesso com conteúdo demora.
depende de competência, mas é perene. Então, qual dos dois você realmente quer focar? E o que importa de verdade é quantas pessoas são impactadas e influenciadas por quem você é e o que você faz, né? Tenha amor e humildade. Essas são as soft skills que só o humano é capaz de fazer. Então, se você trabalha numa empresa onde há muitos robôs, há muita tecnologia, entenda que eles não têm capacidade de ter amor e humildade. Se você conseguir mostrar isso para o seu patrão, se você conseguir mostrar isso para os seus clientes, você com certeza vai se destacar frente ao mercado. Excelente, Cleverson. Falar um pouquinho rapidamente aí, para finalizar mesmo, sobre o movimento Inspire. Ah, perfeito. Então tá. Bom, o Inspire, ele é um projeto social sem fins lucrativos e inclusive fizemos uma mudança, né, metanoia. A partir de agora, o nosso novo site é inspireinovação.com.br, tá? O Inspire, ele é um grupo criado para desenvolvimento pessoal e profissional de forma gratuita e nós entramos agora em parceria com a Faculdade das Indústrias aqui do Sistema FIEP, da Unidade de São José dos Pinhais, junto com você, Alessandro, aí o seu time, né? Onde dentro do auditório da FIEP nós vamos fazer as palestras do Inspire, que realmente nós temos diversos conteúdos. Fazemos palestras aí motivacionais para poder ensinar como destravar o seu cérebro, ter esse mindset, essa mudança de mentalidade, você poder crescer, avançar, se destravar desse medo que às vezes te trava, te paralisa. Também trazemos conhecimentos da área de tecnologia para empresários, são palestras que a gente vai desenvolver junto com a Faculdade das Indústrias para capacitar os empresários que tipo de tecnologia usar, que tipo de tecnologia não usar. Nós trazemos outros profissionais do mercado, né? Eu trago o pessoal da minha empresa para agregar, mas eu também trago outras empresas de tecnologia que se somam, né? Eu não sou, por exemplo, um desenvolvedor de todas as tecnologias e não detenho todo o conhecimento, mas existem outras empresas, muitas outras empresas, e a gente traz para poder realmente te dar a orientação, tá? E trazemos profissionais da área de RH, trazemos profissionais aí que vão poder ensinar como você faz o seu currículo, agregando agora ao núcleo, né, de empregabilidade, junto com o time da empregabilidade, como que você realmente melhora o seu currículo, como que você desenvolve seu mindset, seus hard skills, soft skills, enfim, são palestras mensais que a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais. Acompanhe, com certeza vai ser um prazer recebê-los lá. Excelente. Ótimo, Cleverson. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade aí e pelo convite, né? Obrigado mesmo por essa parceria. Com certeza vai agregar muito, né, para os empresários, para as indústrias, para a comunidade em geral do nosso município de São José dos Pinhais. Obrigado, pessoal, né? Até a próxima aí. A gente vai sempre estar trazendo aí em parceria aí com o Cleverson, né, o próprio Movimento Inspire, os eventos que a gente vai estar promovendo também. A gente vai procurar sempre estar gravando e disponibilizando aí para que a gente possa disseminar cada vez mais, né, aí transferência de conhecimento, né, agregando aí e melhorando a vida das pessoas. Valeu, obrigado, Cleverson. Até a próxima. Tudo de bom Até a aí. próxima. Obrigadão. Bom dia para todos. Valeu.